2 vídeos. Essa questão, irmãos, eu vi também que eles estão querendo criar uma lei. Alguém lembra aqui, quando houve uma lei, eles criaram uma lei, os mais antigos aqui, que utilizam carro vão lembrar, que é uma lei dos carros serem obrigados a ter um kit de primeiros socorros. Alguém lembra aqui? Eles obrigaram todo mundo a ter um kit de primeiros socorros. Se você parasse numa blitz e não tivesse um kit de primeiro socorro no teu carro, você ia ser multado. Então, o que foi aquilo ali? Foi uma lei criada, algum lobby, né, quis ganhar muito dinheiro com isso, e do nada acabou. E agora eles estão criando, irmãos, uma lei para todos os fazendeiros. Quem tem chácara, olha só, irmãos, quem tem chácara e quem tem fazenda serão obrigados a ter um kit contra incêndio dentro da fazenda. Então, eles estão criando narrativas para ganhar dinheiro em cima do caos. Aí veio, boa, irmã Helena, vem a tomada de 3 pinos. Tudo tem alguém, algum lobby, irmão, que ganha dinheiro. Então, eles vão mirar no agro, vão criar imposto para o agro, vão criar um monte de lei para prejudicar quem produz alimento para nós. E olha que absurdo, irmãos. Olha que absurdo, isso aqui é muito grave, muito grave. Para ganhar adeptos no governo, confisco de terras queimadas. Dá detalhes para a gente, Clarissa. Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui o Bastidores. Uribe, a ministra Marina Silva, junto com o seu time, está avaliando nos bastidores ali a possibilidade de confiscar terras nas quais tenham sido realizadas queimadas criminosas. Eu fui tentar entender um pouco melhor em que pé que está essa situação e, principalmente, qual que é o grau de viabilidade dessa proposta, né? Conversando ali com alguns juristas, alguns deles, inclusive, ligados ao governo federal, eu pude chegar à seguinte conclusão. A gente tem legislações que permitem o confisco de terras na prática de crimes, usadas na prática de crimes, como, por exemplo, tráfico de drogas ou, então, trabalho análogo à escravidão. O nosso regulamento já permite esse tipo de apreensão. Então, se a pessoa cometeu um crime, usou essa terra para cometer um crime, então isso pode ser apreendido pelo governo, eventualmente cedido, por exemplo, para fins de reforma agrária. Só que, Uribe, não há na legislação, pelo que eu pude entender, algo que enquadrasse especificamente o caso das queimadas. Tem a avaliação de uma ala do governo de que seria um mecanismo interessante, mas aí, na hora de tentar entender qual é a real eficiência desse instrumento, eu fiquei pouco convencida de que os próprios políticos que discutem esse tema acreditam que vai ser, de fato, uma medida com potencial de barrar, frear de maneira efetiva as queimadas, por vários motivos. Um deles é porque fica muito difícil identificar, provar que a queimada realizada numa determinada área foi criminosa. Não dá para você saber direito, por exemplo, se foi alguém que estava lá fazendo um fogareirinho para esquentar alguma coisa, perdeu o controle da coisa e aquilo se alastrou, justifica uma pessoa perder a terra por causa disso? Não tem como você provar isso com tanta facilidade. Quando a gente tem queimadas criminosas... Irmãos, agora presta atenção. Vocês estão vendo as fotos, as imagens do Brasil? Deixa eu ver se eu acho aqui. Via satélite, eles conseguem coisas absurdas. Irmãos. Via satélite. Então, só para você ter ideia, eles conseguem, se eles quiserem incriminar uma pessoa, por exemplo, eles querem a terra. Eles querem a terra. Eles podem pagar para alguém ir lá e botar fogo e dizer que foi o dono da terra que incendiou a terra. E quem é que vai contra se o governo quer tomar aquela terra? Qual é o juiz que vai alegar? Não, isso não foi criminoso.
Então, veja, eles conseguem monitorar, a gente tem hoje, olha só que interessante isso daqui, ó. A gente tem imagens como essa aqui, ó, 60% do Brasil, 60% do território brasileiro está coberto de fumaça das queimadas. Tem até o ratinho aí, ó. Olha, gente, eu estou aqui no Pantanal pescando, cheguei agora aqui, nosso barco está indo pescar mais para o lado, mais subindo, de dar uma olhada ao fumacê, eu tive uma dificuldade até para descer com o avião, o fumacê, todo enfumaçado, o rio está baixo, 5 metros mais baixo, quer dizer, está pegando fogo no Brasil, uma seca de... E aí ele está pedindo aí, ó. Aí, olha só, o levantamento da MOP mostra que o Brasil perdeu o equivalente ao território da Paraíba só de queimadas no mês de agosto. No mês de agosto. E tem imagens via satélites aí da quantidade de incêndio que nós estamos tendo no Brasil, que são assombrosos. Então, veja bem, irmãos, se eles quiserem, por exemplo, tomar terra de um agricultor, eles podem incriminá-lo e aquela terra vai ser tomada. Vocês estão entendendo, irmãos? A irmã Cristiano está dizendo que está chovendo muito no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E além de estar chovendo, está chovendo aquela chuva tóxica, né? Chuva negra que eles estão falando. Agora veja, irmãos, a gente está com incêndio no Paraguai, na Bolívia, na Argentina, no Brasil, na Califórnia, é muita foco de incêndio. E ninguém está tocando nada aí. Vocês lembram dos lasers que foi visto incendiando o Havaí? Vocês lembram? Alguém lembra aqui dos lasers? Né? Que as casas azuis não foram queimadas no Havaí? Então está incendiando mesmo. Já houve um prejuízo gigantesco no agronegócio. É gigante o prejuízo no agronegócio. A irmã Maria está dizendo que na Europa também está com incêndios. Então, veja, é o mundo. E aí eu só consigo, irmãos, lembrar de Joel, capítulo 2, versículo 30. O profeta Joel disse: haverá sinais no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Não é isso que o profeta diz? Não é claro? Aí no versículo 31 do capítulo 2 diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então veja, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Não é isso que está acontecendo? Lucas 21, 25. Olha o que Jesus disse em Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Aí Jesus disse assim: e na terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Então, Jesus falou de sinais no sol, na lua e nas estrelas. Agora, veja o que o governo está querendo, irmãos. O governo vai colocar um monte de imposto para o agricultor, o governo vai querer que os agricultores tenham um kit de incêndio, e o governo quer tirar terra, propriedade privada de agricultores, se comprovar que foi um incêndio criminoso.
Tudo isso é o governo que quer fazer. É o governo. Eles vão taxar o agro. Vocês vão ver. Eles estão dizendo que o agronegócio é responsável por 75% da poluição do país. Isso é um atentado contra a cadeia alimentar mundial. Isso é um atentado contra a cadeia alimentar mundial. Então, isso é profético. E veja, quando você vê falas deste governo, irmãos, eu quero colocar outra fala desse governo, que é chocante. Chocante. É aí que eu faço aquela pergunta, né? Por que deputados não estão falando nada sobre isso, irmãos? Poucos estão falando, são poucos. Olha isso daqui. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Uma fazenda dessa, se fosse vendida para os herdeiros, 40% era de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Uma fazenda dessa, se fosse vendida para os herdeiros, 40% era de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. A pessoa, veja o fim da frase. A pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. O que isso significa? Que o patrimônio não é dele, o patrimônio é do Estado. Então, se você não vai utilizar pela morte, você deve devolver ao Estado. Vocês estão entendendo? Olha só, eles criaram, presta atenção no que eu vou falar aqui. Eles, numa canetada da Suprema Corte, vai monitorar o Pix, o cartão de débito e o cartão de crédito. Todas as operadoras de telefone vão ter que liberar os dados para o Ministério Público e para a polícia. 8 bilhões e 500 milhões de reais retidos em contas bancárias vão ser retidos pelo Estado. O governo quer tomar propriedade privada por incêndio criminosos e colocar leis absurdas contra o agronegócio. E agora o governo quer a herança. E veja, irmão, já é a terceira vez que o presidente fala em tomar a herança das pessoas. Você já parou para imaginar que isso é comunismo e totalitarismo? E eu vou repetir, irmãos. Eu nunca falei o que eu estou falando aqui agora. A bancada de centro-direita é muito maior do que a bancada de esquerda. E como é que o governo consegue aprovar essas coisas? Vocês estão entendendo? Se nós temos uma bancada de deputados e senadores centro-direita, como é que eles conseguem aprovar tudo isso? Alguém sabe me explicar? Quer dizer que o governo compra todo mundo e todos os deputados e senadores são comprados pelo sistema. E é onde eu falo, irmãos, que deputado e senador não governa para o povo. Não governa para o povo.
E você vê que a popularidade dele lá fora cresce através dessas decisões absurdas que está sendo tomada no Brasil. Irmãos, é só a misericórdia de Deus para o momento que nós estamos vivendo. E aí vem, através da distração, as pessoas não estão percebendo nada. Mas sabe o que é nada? Nada do que está acontecendo, as pessoas estão percebendo. As pessoas não estão analisando as coisas que estão acontecendo. É só Deus para ter misericórdia. Só Deus para ter misericórdia. Meus irmãos, não deixe de deixar seu like aí. Não deixe de deixar o seu like, que é muito importante, irmãos. Muito importante para o canal. O seu like. E também a sua contribuição, a sua ajuda para o projeto Arrependas. Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Nós precisamos da sua ajuda. Irmãos, foi aprovado no Brasil algo que parece piada, mas